Advogado, nesse podcast você vai descobrir os 4 princípios de um escritório de advocacia de sucesso. Então, se você quiser saber esses princípios e receber informações privilegiadas, fica com a gente até o final e presta bastante atenção em cada palavra que a gente falar aqui. Primeiro de tudo, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da ADVF Educação. Eu me chamo Lucas Araújo, sou sócio da ADVF Educação, sou especialista em marketing e vendas e hoje eu estou aqui com o meu sócio, o Dr. Rian Aquino, que já vai falar aqui com vocês, mas antes de tudo eu queria pedir que vocês assistam os nossos episódios, fiquem até o final e pode ter certeza que a gente vai entregar muito conteúdo nesse podcast. Antes de tudo, queria começar aqui fazendo uma pergunta, deixando o Rian se apresentar mais uma vez e já iniciar daquele jeito para a gente não perder tempo. Rian, primeiro, antes de tudo, de onde é que surgiu esses 4 princípios que a gente vai falar aqui? Como é que surgiu a DVF Educação? Porque a base da DVF Educação é passar a implementar, né, esses 4 princípios nos escritórios de advocacia. É por isso que a gente já está com muitos clientes aí de bastante sucesso. Eu queria saber como é que surgiu isso aí. Eu já sei, mas vamos compartilhar aí para o pessoal. Perfeito. Pessoal, seja muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de qual horário você está assistindo esse vídeo. Lucas, muito prazer mais uma vez estar aqui com você. Eu me chamo Rian Aquino, se você está assistindo esse vídeo, muito provavelmente você já me conhece. Sou sócio fundador da ADVF Educação e iniciamos com o primeiro projeto, que ao invés de ADVF Educação, era a Advocacia Fechada. Um projeto de educação também, que após eu formar, mesmo sabendo que seria advogado, eu sempre tive certeza que seria advogado, mas eu queria ter uma advocacia diferente. Não queria depender de indicações e não desejava passar 10 anos para conseguir ter uma carteira de clientes de resultado e conseguisse prosperar na profissão. Então eu formei sabendo que eu seria diferente, que eu iria por um caminho diferente e queria mapear, registrar e, junto com diversos outros advogados, seguir nesse caminho na advocacia fechada. Ela foi criada para isso. Registrar tudo e criar uma grande comunidade. Em seguida, conversando com você, né, em um certo dia a gente conversou sobre a possibilidade de trazer a advocacia fechada para um serviço de agência. Na época vocês tinham a VS Digital, né, uma empresa de muito Ponto sucesso. importante, pessoal, que eu esqueci de falar, na DVF Educação nós somos em 3 sócios. Sim. Tá? Eu especialista em marketing e vendas, o nosso outro sócio, né, que é o Wanderson, que é o cara muito bom de gestão de É o brabo. processos, né? A gente fala que ele é É quem organiza tudo. quem organiza tudo, né? O que Quem pega no nosso é, pé, nós né? alavanca e ele Exatamente. coloca no lugar. Exatamente. Ele é o nosso sócio e hoje nós somos em 3 sócios e o Rian que é advogado, né? Então a gente Perfeito. uniu vários conhecimentos aí e a soma disso tudo Perfeito, é é a isso aí. DVF Educação. Perfeito. Então vocês tinham a VS Digital no formato de agência, né? Então a gente trouxe a advocacia fechada, que era educação, para um formato de agência e simplesmente não funcionou. Não porque a gente era incompetente ou a empresa não tinha um método que funcionasse, o serviço não tinha qualidade. Basicamente, o modelo de negócio é que não funciona, o modelo de agência. A gente, ao invés de trazer educação, trazia serviço para o advogado, para ele vir para o digital, a gente fazendo serviço de tráfego pago, de edição de vídeos, todo serviço que o advogado não pode delegar, porque se ele delega, ele não está sentado na cadeira estratégica do seu escritório. Então não funcionou, a gente pausou a operação e aí, recentemente, a gente retornou à advocacia fechada, agora com a DVF Educação, uma empresa para advogados, feita por advogado com empresários e que traz como intuito trazer um advogado que vai deixar de ser tão somente aquele cara técnico para ser também um empresário da advocacia. Exatamente. Inclusive é um ponto que eu falo muito, né? É, a gente hoje não indica que o advogado contrate a agência. E pode ser até hipocrisia, né? Nossa, Lucas, tu tinha uma agência e não aconselha, né? Existe um conceito que fala o seguinte, que é todos os dias pense em como quebrar o seu negócio, né? Que foi um conceito muito bem abordado pela Netflix e colocado em prática. A Netflix, não sei se você sabe, Ian, Perfeito. mas a Netflix antes era uma locadora, Sim. né? E aí ela veio,
trouxe os filmes para uma nuvem, um banco de dados, Quebrou o né? mercado. Quebrou o mercado e quebrou a própria empresa. Então, Perfeito. toda hora a gente tem que estar pensando em como quebrar a nossa empresa. Porque se a gente não quebra, o concorrente vai quebrar. Perfeito. Se não fosse a Netflix que quebrasse a própria locadora dela, ia vir outra pessoa, como por exemplo a Amazon, ia colocar o Amazon Prime e ia quebrar, né? Perfeito. Então assim, hoje a Netflix ela só é a potência que é porque ela chegou antes, ela quebrou as locadoras. Hoje é onde é que você vê locadora? Perfeito. Não existe, Esse é um ponto. né? Então assim, é isso. Não. A não ser que seja antiguidade, né? Só Aham. pra nostalgia. Exatamente. E aí, com isso, a gente realmente não acredita se o advogado ele não tá fazendo a gestão de tráfego, ele tá sendo um ignorante. Porque é muito mais difícil fazer uma peça processual, acompanhar em uma audiência um cliente, realmente realizar uma audiência, do que apertar botão no gerenciador de anúncios. O advogado que não roda o próprio tráfego ou que não tem uma equipe interna no próprio escritório, tá delegando, terceirizando isso, ele tá sendo ignorante, ele tá ignorando uma informação básica e que é indispensável para um escritório de sucesso. E aí, basicamente, hoje a ADVF Educação está se tornando uma referência no Brasil como uma escola de negócios para advogados, uma escola que, de fato, tem advogados lá que já estão tendo muito mais resultado do que o próprio sócio fundador, que sou eu. Hoje a gente tem advogado... Justamente porque a ADVF ela não se limita a uma ao pessoa. conhecimento do Rian, uma pessoa Perfeito. ou que de fato você aplica, né? É Perfeito. algo que foi montado não só pelo Rian, mas por empresários que já fizeram vários outros negócios. Inclusive eu tenho um e-commerce hoje. Hoje, acabei de vender a minha empresa de eventos. Nós vendemos eu e o Wanderson, né? Nós vendemos a nossa empresa de eventos para o maior grupo da América Latina de eventos. Então a gente tem experiência com empresa, a gente tem experiência com empresas de serviço, empresas de eventos. Não só é algo validado para advocacia. Isso né? é muito bom. Pelo contrário, a gente pegou todo o nosso conhecimento e aproveitou o conhecimento do Rian, né? Perfeito. Para aprimorar para a advocacia. E eu trouxe uma marca que inicialmente era advocacia fechada, agora a ADVF Educação, para chegar no local que eu sempre quis, ser até maior do que eu. Porque eu sempre quis ter uma grande empresa, eu nunca quis ser o expert referência, eu sempre quis ter uma grande marca. E a gente está conseguindo com a ADVF Educação. E hoje a gente aplica o que ensinamos e a gente alavanca escritórios já gigantescos para chegar sempre nos próximos níveis. É isso aí. Então, o grande ponto é que também a gente vive o que a gente ensina. Isso é muito bom. E hoje, basicamente, os 4 princípios, como você falou inicialmente, inicia com o primeiro princípio, o posicionamento estratégico. Nada mais é do que a base sólida da advocacia. Uma base... Primeiro princípio, anota aí, galera. Posicionamento estratégico. Às vezes a galera acha que é clichê, né? Perdão de interromper, mas... é clichê, Lucas. Todo mundo precisa se posicionar. Agora, uma pergunta que você tá assistindo aí. Você sabe que você precisa se posicionar. Agora, como se posicionar da maneira correta? E aí, Rian, como se posicionar da maneira correta? Essa é uma pergunta que, na verdade, com a resposta você, sem conseguir, não vai conseguir fechar um contrato em escala no digital. Porque se você não tem um posicionamento no digital, você não consegue fechar um contrato com o cliente do digital. Às vezes o advogado ele quer fechar contrato pelo digital, mas ele esquece que todos os clientes, na maioria dos casos, 95% dos casos, nunca vão ver ele na vida presencialmente. Então, se um cliente está no digital, ele precisa ter visualizar um posicionamento também do digital, como qualquer outro negócio. Você já viu um negócio tradicional ser uma estrutura mínima? Não. Mínima que seja. E no digital, muito menos. O escritório não é diferente. A advocacia não é diferente. Então, o advogado, antes de iniciar escalando serviços aqui no digital, ele precisa também entender que vai necessitar de uma base, ainda mais com tantos golpes hoje. As pessoas estão cada vez mais desconfiando de negócios no digital. Então, se você não mostra que você é bom, que você resolve, que inclusive você é real, você não é um golpe, você não vai conseguir credibilidade e não vai conseguir um dos grandes pontos aqui do jogo da advocacia digital e empreendedora. Primeiro jogo, o jogo da atenção. Isso a gente consegue com anúncios, consegue com audiência, consegue com tráfego pago, enfim, com diversos métodos de atrair a atenção das pessoas. E um ponto importante, que tu falou, é que às vezes, inclusive talvez vai até ser um corte, né? Uhum. Agora,
Às vezes, o advogado investe 30, 50, 100 mil reais em uma sede. Agora, quando fala de investir 5, 10, 15 mil reais no posicionamento dele, ele fecha a mão, Fecha. né? Então, se pergunte, advogado, o que é que traz mais retorno? Você tá bem posicionado no digital ou construir uma sede de 50, 100 mil Esse é um reais? ponto. Se você pega esses 50 mil reais e investe em anúncio, investe em posicionamento, eu te dou a garantia, a certeza. Se você quiser, a gente até assina um contrato. Você vai ter muito mais resultados. Muito bom. Continuando que você me interrompeu de novo. Tem que interromper, é uma conversa, né? É uma conversa, não. Ei, é uma conversa, amigo, não é um discurso. Você não tá aqui fazendo uma defesa oral, não. Não, tá, vamos lá. Ele, Atenção. ó, o bicho é tão advogado que até no podcast ele quer advogar, viu? Atenção e confiança. Então, você precisa desse posicionamento, porque a atenção a gente vai conseguir pelos anúncios, de maneira orgânica que seja, mas a confiança é jogo de credibilidade, de relacionamento. E se as pessoas não conseguem te enxergar numa vitrine mínima que é o digital, ela não vai confiar em você. Então precisa ter Instagram, TikTok, Kawaii, YouTube que seja, Google Meu Negócio, tem que estar em todos os canais para conseguir o quê? A confiança. Exatamente. E aqui, galera, a gente não tá falando com você que tá iniciando, tá? Você que tá iniciando agora, você não precisa estar presente em todos os canais. Esse é um ponto. Não é TikTok, Kawaii, não. A gente quer falar aqui com escritórios que já faturam bem. Escritórios que já faturam bem. Se você fatura 30, 40, 50 mil reais, você precisa ter uma vitrine digital, estar presente em todos os canais. Por quê? Porque você já tem estrutura financeira para isso. Você já tem estrutura financeira, né? Você precisa estar presente. Se você quiser fechar 50, 100, 200 contratos no digital, você vai precisar dessa presença, né? Para, né, que sua taxa de conversão seja maior, que o seu reconhecimento seja maior, que o seu branding. O que é branding? Branding é marca. Marcar. Marcar o que, Lucas? A mente das pessoas. Se você não marca, se você não constrói branding, você dificilmente vai ter uma empresa que vai se sustentar no longo prazo e vai ter uma boa conversão. Então, cara, você que é grande já, você que fatura 50, 100 mil reais no seu escritório de advocacia, faça isso que o Rian tá falando. Construa uma vitrine digital, esteja presente digitalmente em todos os canais. Porque quando o cliente pesquisar ali sobre o seu escritório no Google, vai aparecer vários links, vai aparecer o link Quando do não, Google. viu? Ele link vai de- pesquisar. Ele vai pesquisar. Ele vai pesquisar. Esse é um ponto. Exatamente. Ele não vai passar os dados dele, ou pelo menos a imensa maioria, é difícil falar de forma absoluta 100%. Mas vamos colocar 95% dos clientes, antes ele assinar o documento, transferir um dinheiro, passar, de fato, uma habilitação para o advogado conseguir buscar os direitos ali judicialmente, ele vai pesquisar o advogado em algum lugar. Então, o básico ali no Facebook, Instagram, precisa estar, de alguma maneira. Exatamente. Exatamente. Perfeito, Lucas. Esse é o primeiro princípio, né? O primeiro pilar. O segundo, em seguida o advogado se posicionar muito bem, ele precisa vender. E para ele vender, ele precisa ter ofertas. Ofertas. Antes de ele gerar demanda, ele precisa gerar uma quantidade de ofertas e boas ofertas para conseguir vender. Porque não existe essa aqui no digital que existe hoje no tradicional, tá? Quando eu pergunto, por exemplo, você é advogado? E aí eu te pergunto, o que, É uma que você pergunta vende? retórica. Hã? É uma pergunta retórica, o que, é que você vende? Se eu sou advogado, eu Aham. vendo serviço. Não. Eu O vendo que é que você vende, amigo? um advogado? Não. Você é advogado, o que é que você vende? Eu vendo um serviço, uma petição, um processo. Tudo bem, mas você agora é um advogado acelerado pela DVF Educação Sim, e você trabalha com produtos jurídicos escaláveis. sim, E quando você escolhe um produto jurídico escalável, quando eu pergunto o que você vende, você sabe o que você vende. No digital. sim. Você tem ofertas, você anuncia Clareza, né? intencionalmente. Clareza. Exatamente. É por isso que o segundo princípio são produtos jurídicos escaláveis. Se posicionou muito bem, em seguida escolheu o que é que vai vender, quais as teses, qual o produto de fato. Então, não é Ian, você advogado vendendo uma serviços pergunta jurídicos. aqui, uma pergunta pro pessoal que já deve vir, né? Cara, uma pergunta que me fazem muito, muito mesmo, quando eu tô fazendo reunião. Eu preciso fazer um posicionamento nichado, assim. A pessoa às vezes trabalha no trabalhista e no previdenciário e ela acha que tem que ter um Instagram pra cada, né? Então, só pra finalizar essa questão do posicionamento, já Boa. entrando na parte dos produtos. Perfeito. O que é que tu aconselha? Tu acha que tem que ter um Instagram pra cada produto, Perfeito. né?
Instagram para cada área do direito? O que é que tu pensa sobre focar em uma área do direito específico ou não? Me conta um pouco mais sobre isso. Boa pergunta. Excelente pergunta. Na verdade, eu acho um grande desperdício de energia fazer mais de um Instagram para mais de uma área. Por quê? No geral, você é um escritório de advocacia, advogado, então você vende serviços jurídicos. Da mesma forma que uma farmácia vende produtos farmacêuticos. E aqui, como você vende esses serviços, você não obrigatoriamente precisa ser um serviço só previdenciário, só da área trabalhista. Imagina se a farmácia só vendesse dipirona. Não é isso. Só um tipo de remédio, só creme. Quebrava, né? Então, assim, poderia até em um atacado, digamos assim, mas o advogado ele não pode limitar-se. Agora, óbvio, ele tem que canalizar energia. Então, é muito importante entender que você não é limitado a um nicho e entender que é muito importante canalizar energia em poucos focos para conseguir ter resultado no digital. Então, eu sempre recomendo ele pensar, ao invés de nicho, ele pensar em produtos jurídicos escaláveis, que nada mais é do que teses dentro dos nichos. Por exemplo, previdenciário, o que é? É um nicho, É certo? uma área de atuação. Nicho. Isso. BPC Loas é o quê? É um produto jurídico da área do previdenciário. Perfeito. Quando você vai anunciar no digital, Lucas, você não pode, eu sou um advogado previdenciário. Aí eu atuo na área trabalhista. Não. Você vende qual produto? É o BPC Loas? É um auxílio doença? É um auxílio acidente? Planejamento. É um planejamento previdenciário. Então, aqui nesse princípio, a gente trabalha com produtos. E aí, respondendo sua pergunta, o advogado ele não precisa nichar para se limitar, porque se um dia você quer trabalhar com produtos da área bancária, você teria que fazer um outro posicionamento. De maneira alguma. Seu escritório vende serviços jurídicos. Então, de maneira objetiva, a resposta é que não precisa fazer vários Instagrams, vários posicionamentos. Você é um escritório, vende diversos produtos jurídicos, mas no início é muito importante selecionar e focar em poucos produtos jurídicos. E se você consegue focar em produtos de uma área só, vai facilitar para você, por exemplo, para conseguir padronizar o operacional. Você está com produtos do trabalhista, então você precisa de advogados que dominem a área trabalhista para exercer o serviço daqueles produtos. Então, sim, facilita. Mas a nível de fechamento, de autoridade no digital, de maneira alguma. Sabe por quê? Porque o ângulo é você que constrói. O meu escritório, no momento, por exemplo, escalamos muito produtos da área trabalhista. Se você for ver o perfil, o conteúdo que a gente gera, é conteúdo de produtos que estamos trabalhando. Como é da área trabalhista, o conteúdo é trabalhista. Então, se amanhã aparecer um produto na área bancária, tu testou um produto na área bancária, Perfeito. né? Que tá dando um retorno melhor, e isso aqui existe uma métrica muito importante chamada CAC, Sim. tá? O que é CAC, pessoal? CAC é custo por aquisição de cliente. Resumindo, é quanto que você paga financeiramente para adquirir o cliente. O cliente é como se fosse ele está ali na prateleira e você pode escolher quanto é que você vai pagar. Então, por exemplo, hoje o Rian paga X em um produto, em um contrato que ele fecha na parte trabalhista. Se amanhã aparecer um produto na parte bancária que ele paga meio X para fechar, ele vai simplesmente começar a gerar conteúdo sobre aquele produto e vai começar a escalá-lo. Perfeito. É isso aí. Exatamente. E aí o ângulo da especialidade vai pelo conteúdo e até pela comunicação lá no WhatsApp, no atendimento. Exatamente. Não E aí, ó, se limitar a uma área para começar a vender naquela área. já entrando no pilar 2, pra gente ser mais objetivo, No 3. pilar 2 que é os produtos jurídicos escaláveis, tá? Eu achei que a gente já tava. Só pra finalizar, o que é um produto jurídico escalável? Pô. Porque assim, tem muitos advogados que tentam vir pro digital, tava conversando com um hoje, né? Ele tenta vir pro digital, só que da maneira errada. Porque não tem a informação certa. Por exemplo, esse advogado que eu conversei, ele tentou vir pro digital com um produto de cobrança de condomínios. É um produto muito específico. Muito. E aí investiu R$2.000 por mês em uma agência, investiu mais R$1.000 em tráfego, 1.500 em tráfego, 3.500 por mês durante 3 meses. Não fechou nada.
né? Teve prejuízo. E eu converso com muitos que têm prejuízo de 20, 30, 40 mil reais, né? Então, assim, um produto jurídico escalável, pessoal, é um produto que eu costumo dizer que tem 4 características. Não 3, 4. É um produto que tem uma dor e um desejo forte, que gera uma alta transformação. Então, por exemplo, estabilidade gestante. Estabilidade gestante, a pessoa olha a dor e forte. Engravidou e foi colocada Engravidou pra e foi fora. colocada para Ou não fora. recebeu seus direitos. Exatamente. Segundo ponto, né? Tem uma alta demanda a nível nacional. Nesse caso do nosso amigo que conversou comigo, tem uma alta demanda a nível nacional? E, Não aí, tem. e advogado que quer escalar produtos que os professores da cidade dele tá tendo direito no momento. Exatamente. Aqui existe um conceito chamado B2B ou B2C. Geralmente, escritórios que têm uma alta demanda são escritórios B2C. O que é B2C? Vende para a pessoa. B2B, business to business, né? É venda para empresa, né? Então, tem uma alta demanda a nível nacional. Terceiro, tem uma facilidade na hora da entrega. A petição, né, ela se replica, né? Basicamente, ela é mais simples Ela é mais de simples, operacionalizar. exatamente. Você consegue ali fazer pequenas alterações e Perfeito. consegue repassar. E não precisa centralizar tanto no melhor advogado do escritório. Na melhor petição do mundo, né? Perfeitamente. E aí o quarto ponto é uma facilidade na hora da venda. Porque se você pega um produto que tem uma complexidade muito alta de vender, né, acaba sendo difícil de escalar. Por exemplo, se você pega produtos ali, tem alguns produtos que são muito difíceis para vender na parte tributária. Se você pega um produto, por exemplo, redução de imposto para grandes empresas. É um produto que tem um ticket muito alto, né? Só que para você vir para um digital vender um produto desse é muito difícil. Porque é um produto que você precisa do quê? De, às vezes, ter uma indicação, de ter muito nome no mercado, né? Mas aí depende da empresa, viu? Eu acho que Como isso é assim? relativo, depende da empresa. Se a empresa for grande já no Mas grande tá tradicional. dizendo uma multinacional, porque assim, se Não, for grande, porque, por exemplo, se você pega médias empresas, pequenas empresas, é um empresas bom que produto. faturam 300 mil por mês, Tá. certo? 300 mil por mês. Tá. Você pega uma empresa que fatura 300 mil por mês, ela paga, vamos lá, colocar ali 35 mil de imposto, certo? Certo. Só que às vezes essa empresa ela está enquadrada em em um tipo de empresa que Regime você vai tributário. conseguir reduzir ali de 35 para 28, para 30. Perfeito. Pouco. Então, por exemplo, se você tirar uma empresa de simples e trazer para lucro real, lucro presumido, né? Você vai reduzir ali pouquíssimo. Aí você vai ganhar 1.500, o nível de complexidade de venda vai ser alto, né? Perfeito. Então é um produto que o nível de complexidade, esforço versus retorno acaba não compensando. Agora, se você pega grandes empresas que pagam milhões de impostos, né? Essas empresas geralmente já têm advogados, essas empresas já trabalham com educação, com indicação, entendeu? É um ponto. Então, é importante que a venda seja um processo mais fácil. Se você pega, por exemplo, um distrato imobiliário. Distrato imobiliário tem uma alta demanda, né? Tem uma facilidade na hora da venda, a peça se replica, né? Então, é muito fácil vender. Esse é um ponto importante porque, assim, óbvio, não é só peça processual, né? Tem diversas circunstâncias na entrega. Mas, sem dúvida, quanto mais conseguir padronizar o operacional, melhor. Eu até, né, discordei porque, por exemplo, eu pensei em produtos de grandes, que a persona seria grandes empresas, Sim. mas do direito bancário, por exemplo, com grandes financiamentos e que com alguns ajustes ali nas cláusulas contratuais, uma economia estrondosa para aquele negócio. O advogado consegue chegar, consegue receber alto tickets de honorários, ultra high tickets Sim. esses produtos, e é possível sim, até considerando o ponto de venda, tá? Nesse caso aqui não seria tanto de volume, seria de qualidade. Exatamente. E aí é importante, pessoal, a gente falar que o que eu acabei de falar aqui é o seguinte: eu não estou falando que, primeiro, que não dá para vender no digital. Segundo, no formato que a gente está fazendo. Perfeito. No formato que a gente está falando. Se você já trabalha com isso e quer vender esse high ticket, é um formato que exige Um pouco mais de complexidade. Exatamente. Hoje o nosso programa é high ticket, Sim. né? E a gente vende e compensa muito. Então, no formato que a gente estava se referindo, referente ao objeto, não confunda. O objeto que a gente estava se referindo, a substância da coisa,
um produto de alta complexidade de venda talvez não seja mais interessante. Agora, se você já trabalha, se você já tem Se um... fosse para escolher um produto, Exatamente, né? Tô exatamente. iniciando aqui, quero Não escolher um confunda, produto. é Isso é um algo ponto. acidental que eu estou falando, não é algo Perfeito. substancial, Boa, tá? isso é importante. Então, assim, não é algo substancial, como eu falei, não é algo que você vai levar para tudo, é algo acidental, ok? E aí a gente já entra no terceiro pilar, que é Perfeito. o... Marketing e processos comerciais. Marketing, geração de demanda e processos comerciais. Aqui a gente fala de, basicamente, um time de alta performance e, de forma prévia, obviamente, uma geração alta de demanda. A gente posicionou muito bem no digital, posicionamento jurídico. A gente escolheu o que a gente vai vender, quais os produtos que vamos vender, mas em seguida, quem é que vai comprar? De onde é que vem? Aqui vem o marketing. Com a alta geração de demanda, para onde? Para processos comerciais muito bem estabelecidos. Então aqui a gente traz alto fluxo de oportunidades para os nossos processos comerciais e nos nossos processos comerciais um time de alta performance em vendas para conseguir trazer curiosos, dúvidas, pessoas em geral para contratos fechados e clientes do seu escritório. Show. E, Rian, se tu pudesse falar de dois pontos que tu considera, assim, primordial na geração de demanda do escritório. Por exemplo, tu vai falar de tráfego pago, certo? Mas o que é mais importante? Dois pontos muito importantes no tráfego pago do escritório que gere demanda boa, qualificada e barata. Perfeito. Quando a gente fala de geração de demanda, a gente trabalha com duas formas de fazer isso no digital, de gerar essa demanda, de maneira orgânica e de maneira paga. A primeira forma é você basicamente produzir conteúdo em alguma rede social e com aquela audiência que você conseguiu naqueles vídeos, enfim, principalmente em vídeos, né? Você vai gerar uma demanda ali sobre aquele conteúdo e levar oportunidades para os seus processos comerciais. A segunda forma seria com o tráfego pago, através de anúncios online. Aqui você investe dinheiro para levar aquela informação ou educação para outras pessoas. Por que eu falei informação ou educação, Lucas? A OAB, no mercado da advocacia, é muito claro também que o conteúdo que pode ser anunciado, como também produzido, deve ter caráter informativo e ou educativo. Então aqui a gente informa e ou educa. E as pessoas basicamente têm dúvidas, têm interesse nos assuntos, então vão entrar em contato com você para basicamente fazer uma consulta. Ou seja, é um processo de venda consultivo. Consultivo, esse é um ponto, porque o pessoal fala, o advogado fala que, pô, no meu setor comercial só tem gente tirando dúvida, consultando. E ele esquece que na advocacia a venda é consultiva. Não dá para tirar pedido. Nenhum cliente vai chegar querendo assinar um contrato. Ele vem tirar uma dúvida. E você, com processos comerciais estabelecidos, leva aquela dúvida para um cliente do seu escritório. Responde aquela dúvida e direciona ele para assinar um Em contrato. suma, dois pontos importantes do tráfego pago. Que o cliente tem que fazer assim, cara, esses dois pontos aqui vão fazer extrema diferença. Por exemplo, um ponto que eu já sei que tu vai falar, volume de criativo. Não, perfeito. Aí eu vou falar agora das Volume de plataformas. anúncio. Eu vou falar das plataformas. Então, orgânico seria esse vídeo, né, sobre o conteúdo que a gente já iria produzir. E o tráfego pago seria essa forma de você anunciar, impulsionar com o seu dinheiro ali o Qual que é a investimento. melhor? Meta Ads ou Google? Perfeito. Respondendo as duas perguntas agora sobre vamos responder a primeira pergunta, a gente chega nessa pergunta, tá? É porque é importante falar sobre o orgânico e o pago. Tá, ok. Gente, porque o advogado entender as duas formas de gerar demanda, Sim, certo? ok. E agora respondendo os dois pontos indispensáveis sobre geração de demanda No tráfego. no tráfego pago, alto volume de criativos, ou seja, testar muitos ângulos de comunicação, até porque o criativo é o que comunica com a pessoa. A melhor forma de segmentar no tráfego é sua comunicação no criativo. O anúncio, ele vai informar algo. O algoritmo do tráfego pago, ele leva aquela informação para pessoas que estão precisando, pesquisando e interessados naquela sua comunicação. Então, quanto mais você testa, mais você tem chance de acertar um bom público qualificado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria a alta constância e resiliência quando se fala de tráfego pago. Se você testa muito e é resiliente no processo, não tem como não dar certo. Vai dar certo. O tempo, ele torna-se o seu melhor amigo quando você não desiste no processo. E eu vou acrescentar um terceiro ponto, tá, Rian? Que são os números ideais.
Perfeito. Às vezes o advogado vai lá investir em anúncio, ele não sabe qual que é o custo por lead Esse é um ideal ponto. que ele precisa São bater. pontos, são O que pontos. é custo por lead, pessoal? É quanto você paga para uma pessoa te chamar no WhatsApp. Às vezes o advogado vai investir lá em anúncio, está pagando R$ 20 no custo por lead e não tá tendo resultado, não sabe por quê. Então, o terceiro ponto que eu tô acrescentando nos pontos que o Rian trouxe é o quê? Os números ideais. Esses números eu E, inclusive, não comentei porque eu tava deixando pra quarto princípio. Né? entendi. Inclusive, o que é que a gente vai fazer? A gente vai disponibilizar de bônus para você que tá assistindo esse podcast aqui uma planilha de números ideais, tá? Só que para você receber esse bônus, o que é que você vai fazer? Se você for um advogado que a gente está buscando, você vai escanear o QR Code que está aparecendo na tela, vai preencher um formulário, vai para nossa página, tá? E se você for o advogado que a gente está buscando, você vai receber um diagnóstico 360 do seu escritório de advocacia e ainda vai ganhar essa planilha, tá? Vai aparecer na tela um QR Code ou vai ficar aqui o link na descrição, tá? Isso aqui é o diagnóstico 360 da DVF Educação, tá? Então, métricas é muito importante, né, Rian? Saber quanto é que você deve pagar no custo por lead, quanto que tem que ser a sua taxa de conversão, quanto que tem que ser o seu CAC por produto, né? É muito importante, tá? E aí você ia complementar, eu acabei te interrompendo, né? Não, perfeito. Na verdade, em relação a. Eu iria concluir que o processo é muito importante, a resiliência, porque o tráfego não é simples, como muitas pessoas pregam por aí. É por isso que o formato de agência não funciona. Porque você depende de outras pessoas, você não vê os números. Você não sabe o que está acontecendo. Só tá chegando pessoas ali, você não sabe quanto você está pagando por cada oportunidade. Então, resiliência no processo, você fazer o seu tráfego pago. Aqui na resiliência eu trago, você está sendo resiliente, mas você só é resiliente se você está no processo. E não é delegando o que não pode ser delegado que você vai conseguir ter essa resiliência. Então, primeiro ponto seria autotestes. Segundo ponto seria essa questão de você fazer e ser resiliente no processo. E um terceiro ponto que você incluiu, bastante interessante, seria a gestão de métricas, entender cada oportunidade, qual o custo que você está tendo, quais os resultados daquela campanha, enfim. Exatamente. Deixa eu adicionar uma muito importante também, Lucas, que aqui é um conteúdo mais avançado, mas para quem está nesse jogo, vai ser uma informação privilegiada, que é basicamente também individualizar as campanhas. Hoje é o grande jogo, é o jogo do traqueamento. Você saber não só se a campanha está dando certo, mas quais as campanhas que está trazendo aqueles resultados. Então, não adianta você investir, eu invisto R$ 10.000 em anúncios. Eu fecho 100 contratos. O meu CAC é R$ 100, porque eu divido 10 mil, divido por 100. Perfeito? Então, os R$ 100 seria o custo de aquisição de contrato. Esse é um ponto. Mas, muitas vezes, você consegue otimizar tão somente entendendo qual a campanha que está trazendo aqueles contratos fechados. Não é só colocar dinheiro no gerenciador. Qual é o criativo que está trazendo o público ideal? Qual é o conjunto de anúncios que está conseguindo trazer interessados e aqueles interessados que fecham o contrato com você? Então, vou adicionar esse quarto, que seria o traqueamento. Show de bola. E aí, só para falar esse terceiro ponto, a gente já vai pro quarto, tá? Sobre comercial, tá? Sobre comercial. Então, você aprendeu a gerar demanda, você tá gerando demanda ali. A pergunta que tu não respondeu foi qual que é o melhor, o Meta ou o Google, né? Mas hoje eu vou já responder por ti que eu já sei. Hoje a gente investe 100% no Meta, tá, pessoal? Perfeito. Não que o Google seja ruim, mas é porque a estratégia depende. E hoje assim, o Google é muito da realidade. Ó. No meu modelo de advocacia, né, o Meta, ele é prioridade máxima e posso dizer que quase 100%. Hoje eu não vou falar 100%, eu vou falar 95%. Mas para diversos advogados, o Google faz muito sentido. Só para vocês terem uma ideia, tem advogados na DVF Educação que Só investe em Google. né, que só investe em Google e fatura bem, fatura 50, Sim. 60 mil por mês, Sim. né? Então, assim, não é regra, tá, pessoal? Nem o Meta, nem o Google é melhor, né? Então, depende do produto. tem várias pessoas que a gente, na DVF Educação, que investe no Google. É por isso que precisa definir o produto lá no segundo princípio. Exatamente. É uma ordem cronológica. Você posicionou, você sabe o que é que você vai vender, em seguida você escolhe, inclusive, a ferramenta de anúncio. Exatamente. É uma ordem cronológica, esses princípios, e convergente. Perfeito, é isso aí. Com Complementares. Exatamente, convergente. Porque para que eu escolha a plataforma que eu vou anunciar, eu preciso ter o produto mais adequado. Porque tem produto que é mais adequado para o Google.
Tem Você produto é que é mais... intencional. E aí, vou fazer só uma Exatamente. diferencinha. Pode falar. Porque cada produto é melhor no Google, enfim. No Google são produtos que as pessoas, a persona, ela é mais intencional. Ela tá buscando aquela solução jurídica. Exemplo, uma pessoa que está desejando se divorciar. A pessoa geralmente ela tá com interesse rápido de se divorciar. Ela pesquisa no Google como é que ela consegue um divórcio. Tende a performar mais no Google. Mas essas mesmas pessoas que estão intencionalmente pesquisando, ela também está nas redes sociais, Lucas. Não é isso? Quem é que não tem o Instagram e o Facebook hoje? Difícil. Então, como ela está nessas redes sociais de alguma maneira, seja por um fake, em algum perfil ela tá nessas redes sociais, o Meta também consegue chegar nela. Porque os anúncios criativos vão também rodar no Facebook e no Instagram. Então, você consegue prospectar divórcio no Google, mas não existe nenhum produto que funciona no Google que não vai funcionar no Meta. Porque quem pesquisa no Google também está no Meta. E aí, Show. só concluindo as diferenças, para ficar bem, eu sei que até redundante, mas importante ficar esclarecido, que no Meta seria mais produtos de descoberta até. Pessoas que muitas vezes nem tá com aquela pressa urgente, mas entendendo uma informação e, obviamente, é um conteúdo educativo ali, tem o direito, tem o interesse, vai buscar e lá nessa consulta o advogado vai fechar o contrato. Show de bola. Editor, tá com quanto tempo aí? 36 minutos. 36 Boa. minutos. Vamos Vamos lá. acelerar aqui, Vamos então. acelerar. Vamos lá, pessoal. Só para finalizar Processo esse comercial. pilar, né? Processo comercial. Muitos advogados, escritórios, contratam muitas pessoas para o back office, para o operacional. E não contrata proporcionalmente para o comercial. Tá? Então, pessoal, o quinto ponto que a gente vai falar, que é uma gestão, que aí a gente já vai entrar em setorização e tudo mais, Sim. é interessante que você tenha... Cara, vai ficar... Pessoal, é o seguinte, comercial, isso aqui é especialidade da casa, tá? Desde o início é interessante que você tenha pelo menos uma pessoa do seu comercial. Pelo menos, tá? E comercial tem que ter perfil comercial. Perfil de venda, de fechamento de contrato. Mas o Rian acabou de falar, Lucas, que tem que ser um processo consultivo. Sim, um processo consultivo de vendas, tá? Então você precisa tratar com importância o setor comercial do seu escritório, tá? Setor comercial é aquele que fecha contratos, ok? Aquele que vai fechar contratos. Hoje, talvez seja o setor mais importante do seu escritório. Se você não tem um comercial alinhado, se você não tem um comercial redondo, dificilmente você vai ter constância. E aí a gente entra em pontos importantes do comercial. Primeiro de tudo, venda não é só habilidade de persuadir. Venda é número, venda é dados. Então, primeiro de tudo, você precisa ter claro quais são os dados comerciais. Qual é a taxa de conversão, qual que é a taxa de no-show, quais dados eu preciso fazer para ter X, quantos leads eu preciso ter para ter X vendas. Você precisa ter projeções de dados. Inclusive, vou indicar até um livro para vocês chamado Receita Previsível. É um livro que só fala sobre isso, tá? Segundo, você tem que ter processos de vendas claros. O que é que você vai responder pro lead quando ele chegar? Quais que são as principais objeções? Como é que o vendedor vai quebrar essas objeções, né? Geralmente, como é que você vai gerar prova social? Qual que vai ser os argumentos que você vai usar para conduzir aquela venda de maneira consultiva e fechar ali no WhatsApp? E terceiro ponto, que também está dentro do segundo, o processo claro de venda. Hoje, o melhor processo de venda é o mais simples, é o arroz com feijão. Tráfego mandando para o WhatsApp, tenta fechar a venda ali no WhatsApp, não conseguiu, faz ali um follow-up, né? Por ligação. Por ligação, por mensagem, por áudio. E o ponto muito importante aqui, tá? Façam follow-up. Façam follow-up. O que é follow-up? Follow-up traduzindo significa acompanhamento. Existe até uma pesquisa do Instituto Supra que fala que 50% das vendas vem do quinto até o 12º contato. E o que é que acontece na maioria dos advogados? O que é que acontece na maioria dos escritórios? O cliente chega lá, manda uma mensagem, o advogado responde, o escritório responde e o cliente para de responder. O advogado não manda mais nenhuma mensagem. No máximo, manda mais uma ou duas mensagens. 50% do fechamento de contratos do meu escritório é por follow-up. Exatamente. Então, assim,
o advogado desiste no segundo contato, sendo que existem pesquisas que comprovam isso. Então, follow-up é muito importante no processo de venda. Agora, um ponto Tá? importante, ô, Lucas, falando ainda de comercial, é que a gente, quando a gente fala de... Foi. Quando a gente fala de comercial, basicamente, ainda sobre os primeiros Tá muito longe do microfone. Vamos lá. Ainda sobre os primeiros princípios. Pessoal, quando a gente fala de comercial, o Lucas até falou que um dos funis mais simples hoje é um dos que mais funcionam, que é o tráfego direto para o WhatsApp, mas tem algumas observações para produtos mais avançados e que existe uma barreira maior de entrada, ou seja, existe uma necessidade de um relacionamento maior com o advogado. São produtos que basicamente o advogado ele precisa, aliás, o cliente precisa absorver um pouco mais de conteúdo do advogado, precisa muitas vezes fazer uma videoconferência com o advogado, e aí, nesses produtos, muitas vezes existe um investimento do cliente. Por isso, essa barreira de entrada é maior. E aí, nesses casos, o tráfego direto para o WhatsApp, ele funciona muito bem. Mas existe sim a possibilidade de qualificar por landing pages. Então, o tráfego do Meta para uma landing page do Google, para uma landing page que no Google tem que ser, tá? Para um LP, antes de chegar no WhatsApp. Então, é bem relativo, mas hoje o nível de sofisticação no tráfego pago, falando-se de serviços jurídicos, ele ainda é muito baixo. E isso é muito bom. Em breve vai profissionalizar, mas hoje o funil mais simples é um dos que mais funcionam sim. E é muito importante também até quebrar a objeção de que por onde vender? Vende pelo WhatsApp, vende por ligação, vende por videoconferência. E o ponto é, a melhor forma de vender é presencial. Se desse para atender todo mundo pelo WhatsApp e marcar uma reunião presencial, seria ideal. Como não é possível, a gente prospecta clientes de todos os estados do Brasil. Então, a gente vai descendo o nível conforme a barreira de complexidade de venda. Em seguida, ao presencial, a gente vem para uma videoconferência. Então, para produtos que existe um horário de entrada ali, muitas vezes a videoconferência vai ser a que mais performa, porque o advogado fala diretamente ali com o cliente. Em seguida, a videoconferência. A ligação é uma das formas também de conectar muito bem com o lead. E em seguida, a ligação, descendo ali os níveis de conexões, a gente tem a venda direta no WhatsApp, seria por mensagens normais escritas e também em áudio, né? Mensagens em áudio ali também funciona muito bem. Então, quanto mais a barreira de entrada para o cliente assinar o contrato for maior, mais o nível de proximidade. Show de bola. Show Quanto de for bola. menor o nível de proximidade. E agora vamos pro quarto pilar. Quarto pilar. Qual que é o quarto pilar, Rian? O quarto pilar é uma gestão estratégica e uma visão de KPIs inteligentes, né? Basicamente. Tá. O quarto pilar é gestão estratégica e visão de KPIs. Uma dúvida muito comum dos advogados é o que, cara? Eu vejo muito advogado que fatura bem, tá? Primeiro, ele não sabe o que delegar, primeiramente. É um ponto. Segundo, ele não sabe se é o momento, porque às vezes ele tem medo de contratar, inclusive é uma coisa que até tu tinha no início, né? Sim. Ele acha que tá jogando dinheiro fora na hora de contratar. Acho que o caminho para ganhar mais dinheiro é manter todo o dinheiro no bolso, né? Sim. Não sabe o momento certo, não sabe o que começar contratando e assim, às vezes acaba ficando muito receioso, né, de contratar uma pessoa pro comercial, né, porque ele não tem domínio e eu queria saber de ti, né, qual que é o momento certo de começar a delegar, O comercial. qual que é o momento certo de começar a delegar, vou Ah, tá. terminar, e por onde começar? Pelo comercial, pelo setor de back office, que é o operacional, Tá. o que que tu acha? Olha, eu sempre afirmo que um dos melhores, né, o início de uma delegação deve ser pro operacional, para você conseguir sair daquele jurídico, escrever peça diariamente, peticionamento, audiência, e conseguir vender. Aham. Mas, inclusive, essa resposta ela é subjetiva minha, e de certo modo ela deve ser relativizada. Porque se tiver um advogado que não é tão bom de venda e precisa delegar a parte comercial, ainda assim ele está pensando de forma estratégica, certo? Eu vou só inferir alguma coisa aqui, tá? Acaba não se tornando subjetiva. Vamos trazer para a objetividade, né? Se você tem um perfil comercial de venda, Boa. vai para venda. Perfeito. Delega o operacional. Perfeito, é isso aí. Se você tem um perfil mais operacional, analítico, fica no operacional e delega a venda.
Perfeito. Mas assim, se uma pessoa, se fosse uma pergunta direta, e minha opinião seria o quê? Você não tem um perfil comercial, insista um pouco em criar técnicas e habilidades para conseguir vender, porque é treinável. Venda é técnica, não é dom, tá? Perfeito. Venda é técnica, tá? Perfeito. Você acha que às vezes não sabe vender, é porque você não tem técnica, você não tem estudo. Perfeito. E outra coisa, advogado, me desculpe, se você é advogado, cara, você tem que fazer a melhor venda possível. Você A tá todo dia ba- vendendo uma ideia, vendendo uma tese, Exatamente. Se você quiser construir, por exemplo, vendendo uma defesa. uma boa defesa, uma boa defesa oral, uma boa peça de defesa, você precisa construir um raciocínio lógico, e venda nada mais é do que isso, Perfeito. né? Você precisa convencer que aquele seu cliente é inocente, você precisa defender, Perfeito. você precisa convencer que aquele seu cliente não tem os direitos necessários, né? Então, assim, você advogado, você tem que dominar, né? Eu sempre falo, as 7 artes liberais. Tem um livro que até vou indicar que é o Trivium, né? A retórica, a dialética e a gramática. Às vezes você domina muito bem a gramática, você escreve muito bem, só que sua retórica não tá boa, a sua dialética também não. Então, venda nada mais é do que o Trivium. Qual é o, Gramática, dialética e qual é o retórica. ponto, viu, Lucas? Porque mesmo um advogado, a maioria é muito bom falando-se sobre vender em oratória, se expressar, o poder do convencimento, ok. Muitas vezes falham no relacionamento. Não é tão Sim. bom de relacionamento. E venda é relacionamento. Então, às vezes, esse é o grande ponto, mas isso é treinável. Sim. Então, hoje, pensar de forma estratégica, é importante você se entender, mas de maneira até mais objetiva mesmo, delegue a parte Ó, operacional. e não ter medo Vá de vender. contratar, pessoal. Vá Não vender. ter medo de contratar. Cara, tem advogado, Henrique, que eu converso que tem mão de vaca, velho. Tem muitos. Mão de vaca pra contratar. Acho que o caminho é dele ficar ali. É porque o advogado, ele formou e ele foi treinado na faculdade para fazer o serviço técnico, o direito material. Sim. Então, ele não aprendeu a fazer uma gestão de pessoas, de pagamento, administrativo, RH. Ele não entende isso. Então, muitas vezes, por não entender isso, ele tem Tá. medo de contratar. E O aí- que não é conhecido, muitas Ok. vezes é temido. Tá. E aí, como é que ele deve. Por exemplo, o advogado que vai começar a contratar um, um advogado pro operacional. Tá. Tá? Tem diversas formas de ele contratar, certo? Mas o operacional, ele é um serviço bem específico e delicado. Eu gosto, óbvio, tem diversas formas de você anunciar a contratação. A gente pode falar isso em outro momento, mas pelo tempo e para ser mais objetivo na resposta, busque o máximo de confiança. Advogados próximos a você, ele vai tratar diretamente com os seus clientes, os seus casos do seu escritório. Que existe uma reputação, existe uma necessidade de uma boa avaliação, até para ter indicações. Então busca perto. E é muito fácil encontrar advogado bom. Tem muitos advogados bons. O que é difícil é encontrar bons vendedores. Aí sim, o desafio é maior. Em outro podcast a gente pode falar sobre isso. Exatamente. Mas nós temos quanto tempo, editor? Já tá, acho que 48. Vamos só finalizar em relação à gestão estratégica. Você precisa contratar, delegar, mas em seguida conseguir estruturar muito bem o comercial. Vamos lá, posicionou muito bem, escolheu a tese, os produtos jurídicos escaláveis. Estruturou muito bem o seu comercial para você conseguir não só gerar demanda, mas fechar contrato. Você precisa agora fazer gestão de todos esses processos, uma gestão efetiva que torne o seu escritório lucrativo. Diminuindo custos, aliás, diminuindo despesas, trabalhando muito bem com equilíbrio de custos, fazendo projeções inteligentes, entendendo seu ticket médio, seu retorno sobre o investimento, qual é o CAC que você está tendo, enfim, uma variedade de Rian, situações para conseguir ser lucrativo. Só pra finalizar. 3 métricas mais importantes de um escritório de advocacia na parte de E aí gestão. a gente vem finalizando com a gestão de KPIs, que é, né, ainda nesse princípio, uma das principais métricas é a principal, CAC, o custo de aquisição por contrato, quanto você está investindo para adquirir um contrato, certo? O seu retorno do investimento, então quanto você lucra em margem, falando-se do valor que você investiu, e a terceira, sem dúvidas, é quando você está lucrando, né? O DRI do seu escritório. Então, métricas falando-se Margem de de lucro. margem de lucro, falando-se de financeiro, seriam essas. E aí, ainda nesse princípio, é muito importante o advogado entender que aqui a gente fala ainda assim fala de pontos lá do terceiro princípio, que é do marketing.
Aqui na gestão de KPIs é importante você entender qual é o seu custo pelo lead, igual você falou. Quantos leads você levou para o seu setor comercial. E aí, desses leads que você levou nos 30 dias do mês, qual foi sua conversão de vendas? E em seguida, quantos contratos você fechou? O contrato não está no seu domínio. Eu não consigo controlar nem você quantos contratos você vai fechar no mês. Nenhum advogado vai conseguir. Mas ele controla as ações valiosas que estão por trás desses contratos. Os números, né? Os números. Então ele controla quanto ele vai investir. Em seguida, quanto ele vai testar de criativos. Por isso que a gente falou da necessidade de massa de testes. Então ele vai baratear o custo por lead. Então ele vai levar mais pessoas com menor investimento para o seu setor comercial. E ele controla o quanto ele treina a equipe dele para aumentar a conversão de vendas. Então, esses pontos flexíveis estão no controle dele e é por isso que ele consegue projetar contratos fechados todos os meses. É Show. isso. Show de bola. Legal. Deixa eu Foi, ver se tem mais alguma coisa. foi bom. Foi? Foi. Então, resumindo, pessoal, em suma, a síntese, né? Primeiro, posicionamento. Segundo, escolhe o produto jurídico escalável, que tem 4 características que a gente falou. Se você não prestou atenção, volta aí no vídeo. Terceiro, marketing. Gere demanda e aprenda a converter essa demanda. Boa. E quarto ponto é você vai fazer uma gestão estratégica de tudo isso, com bons setores, contratando e olhando para os números certos, para você não sair no prejuízo. É né? isso aí. É isso aí? Isso aí. Então, Foi. muito obrigado aí por você ter chegado até o final, né? De Valeu mais demais, um hein? episódio. Tamo Se junto. você Até a próxima. Se você não conhece o nosso canal, vai aí, se inscreve. E E se aplica, você viu? ainda não é um aluno da advocacia, da ADVF Educação, você vai escanear o QR Code, preencher aí o formulário ou clicar aqui. Se torne o nosso aluno aí para você aprender, escalar seu escritório e crescer ainda mais na sua advocacia. E lembrando, esse formulário aqui é para advogados, escritórios que já estão bem estruturados, tá bom? Então, clica aí e eu espero te ver em breve. Tchau, tchau!